nosso grupo tem, mais recentemente, focado em pesquisa e desenvolvimento de terapias com base em receptores quiméricos para tumores sólidos. Mas já há muitos anos, um dos focos de estudo do nosso laboratório são justamente os tumores desse sistema nervoso central. E já há muito tempo atrás a gente tem buscado encontrar novos alvos terapêuticos para as diferentes abordagens terapêuticas. E essa história começou há muito tempo atrás, inclusive muito por conta do projeto Genoma Clínico do Câncer, em que o professor Zago foi um dos coordenadores, junto com o professor Simpson. E muitos dos trabalhos que nós depois acabamos desenvolvendo no sistema nervoso central também teve o envolvimento de diferentes colegas aqui de Ribeirão Preto, professor Carlotti, um deles, professor Scridelli, professor Tony. Então, essa é uma história que já remonta a vários anos atrás e sempre com a colaboração de colegas aqui de Ribeirão Preto. Então, como eu disse, a gente tem esse interesse em alguns grupos de tumores do sistema nervoso central que são particularmente agressivos, que não há muita estratégia terapêutica disponível para os pacientes e que, por conta disso, os desfechos clínicos não são muito favoráveis. Um exemplo disso são o grupo dos tumores embrionários do sistema nervoso central, do qual o meduloblastoma é um membro importante, porque ele é um dos tumores mais frequentes em pacientes pediátricos, é o tumor que é um dos principais responsáveis pela mortalidade de pacientes na faixa de 0 a 14 anos por câncer. E o desfecho clínico ele é bastante variável, conforme as características moleculares desses tumores, mas alguns tumores inicialmente classificados como de grupo 3 e 4 têm os piores prognósticos, com uma sobrevida global mediana em 10 anos da ordem de 20%, 30%. E o que é interessante é que estudos recentes mostram que esses tumores se originam de erros durante o neurodesenvolvimento. Em particular, esses tumores associados a um prognóstico mais desfavorável, eles se iniciam a partir da transformação de células progenitoras durante o neurodesenvolvimento, especificamente as células que ficam situadas no lábio rômbico. À medida que o desenvolvimento progride, esses tumores, então, eles se instalam, principalmente aqui na região do terceiro ventrículo, e eles são bastante metastáticos, então eles podem gerar nódulos em regiões supratentoriais e também no neuroeixo, em nódulos na medula espinhal. O tratamento é bastante complicado desses tumores e há bastante tempo atrás o nosso grupo encontrou uma expressão aberrante de genes muito interessantes, porque são genes que codificam fatores de pluripotência. Essas proteínas estão presentes somente numa fase muito restrita do desenvolvimento, nas primeiras 2 semanas do desenvolvimento, e depois, à medida que as células se diferenciam, esses genes são silenciados. No entanto, em diferentes tumores de sistema nervoso central de origem embrionária, nós encontramos a expressão de fatores canônicos de pluripotência, como o OCT4 e como a proteína L1-TD1. Então, a expressão desses genes nos tumores de pacientes pediátricos está significativamente associada a uma pior sobrevida. E aí, quando a gente, depois em estudos subsequentes, quando nós interferimos nessa expressão, silenciando diretamente a expressão desses genes, ou silenciando a expressão de intermediários desta via de sinalização de pluripotência, nós temos sempre o mesmo resultado, que é uma diminuição da agressividade tumoral e, por consequência, um aumento de sobrevida no modelo pré-clínico como esse, por exemplo, que é o modelo ortotópico xenográfico de meduloblastoma. Nós encontramos também algo muito semelhante num outro grupo de tumores muito importantes do sistema nervoso central, que são os gliomas. E aí, desse grupo, o glioblastoma é um membro mais proeminente, porque ele é o mais frequente, mas também porque ele tem um prognóstico muito ruim. Também é variável conforme a classificação molecular desses tumores, mas é da ordem de 14 meses, em média, após o diagnóstico inicial. Estudos mais frequentes do grupo de pesquisadores que são muito importantes nessa área de glioblastoma, o grupo de Heidelberg, o grupo também lá do Canadá, eles demonstraram que esse tumor
ele surge a partir da transformação neoplásica de células que ficam presentes na zona subventricular do encéfalo. Essa é uma zona neurogênica, e ali existem diferentes células que estão associadas a essa capacidade mais neurogênica durante o neurodesenvolvimento, e já há evidências de que esses tumores, então, se originam da transformação, por exemplo, de células semelhantes às células-tronco, como essas células semelhantes à glia radial, mas também progenitores de oligodendrócitos, e astrócitos, que também ficam presentes nessa camada astrocística da zona subventricular. Nesses tumores, nós também encontramos, de maneira aberrante, a expressão de fatores que estão associados ao controle de autorrenovação de células-tronco, como, por exemplo, essa quinase embrionária MELK, que é importante para a autorrenovação de células-tronco neuronais logo no início do neurodesenvolvimento, e também esse fator de transcrição E2F2, que é diretamente relacionado à autorrenovação de células-tronco embrionárias, e ele é controlado por fatores de pluripotência como o ANKT4. De novo, nesses tumores, né, nos glioblastomas, quando a gente interfere na expressão desses genes diretamente, a gente vê também o mesmo resultado que nós vimos no outro grupo de tumores, uma redução da agressividade das células tumorais e uma inibição do desenvolvimento tumoral. Então, assim, do ponto de vista de estratégia terapêutica, nós entendemos que os genes e as proteínas que têm essas características, né, que têm uma expressão muito restrita em tecido normal, né, e numa janela de desenvolvimento precoce, eles são alvos interessantes para alguma abordagem terapêutica, visto que eles têm uma expressão muito restrita em tecido normal e uma expressão alta e associada à malignidade nos tumores. Só que a gente tem, são proteínas intracelulares, né? Então a gente tem utilizado outras abordagens para almejar essas proteínas. Do ponto de vista de células CAR, nós precisamos ter antígenos presentes na membrana. E é por isso que mais recentemente a gente começou a procurar também alguns antígenos que pudessem ser almejados por receptores quiméricos, e nós nos deparamos com antígenos não proteicos, como os gangliosídeos. Gangliosídeos são antígenos, são glicoesfingolipídios que estão presentes principalmente no sistema nervoso, né? Então, mais de 90% dos gangliosídeos presentes no encéfalo de um adulto são desta categoria. Existem vários tipos de gangliosídeos, né? Esses gangliosídeos aqui são quimicamente mais complexos, né? E eles estão presentes, como disse, no sistema nervoso. E eles são produzidos a partir de gangliosídeos mais simples, como esses aqui, o GD3, GD2, que tem uma expressão mais restrita no início do neurodesenvolvimento. Então, já há produtos em teste clínico, CAR-T, contra esse antígeno GD2, isso para neuroblastoma e também para glioblastoma, mas nós estamos desenvolvendo novos receptores quiméricos para gangliosídeos com uma expressão ainda mais restrita, que são esses gangliosídeos aqui dessa família do GD3, né, que tem uma expressão associada ao desenvolvimento do tubo neural e também associada à proliferação e autorrenovação de células tronconeurais nesta fase, que são as células de glia radial. No entanto, esses gangliosídeos dessa família GD3 também são encontrados expressos, né, em tumores, como glioblastoma, e eles não são apenas um marcador, esses gangliosídeos interferem ativamente no comportamento da célula tumoral. Então, eles participam de vias de sinalização importantes, como AKT, mTOR, via MEK, que convergem para um aumento de proliferação celular, né, um aumento de resistência à morte celular, propriedades semelhantes a de células-tronco, do ponto de vista de indiferenciação, capacidade de autorrenovação, e também esses gangliosídeos, aparentemente, também têm uma ação no microambiente tumoral. Por exemplo, né, induzindo um fenótipo M2-like em macrófagos, aumentando, então, a imunossupressão, e também aumentando a angiogênese, facilitando, então, o desenvolvimento desses tumores. Nós, então, começamos a desenhar um receptor CAR contra esses gangliosídeos,
E a gente fez uma série de análises de expressão por diferentes técnicas, e só para ilustração eu trago algumas imunofluorescências que nós fizemos com linhagens, diferentes linhagens de glioblastoma. Eu mostro aqui apenas 3, mas a gente testou quase 10 linhagens. Todas elas se mostraram muito positivas para a expressão desse gangliosídeo que está aqui nessa figura marcada em vermelho. O mesmo para tumores embrionários do sistema nervoso central, uma marcação muito forte e predominantemente encontrada em todas as células, aqui numa linhagem clássica de medulloblastoma, e aqui 2 linhagens que nós derivamos no nosso laboratório, uma de medulloblastoma e uma de tumor teratoide rabidoide atípico, que também é uma forma muito agressiva de tumor embrionário do sistema nervoso central, todas elas positivas para esse gangliosídeo. E, para nossa surpresa, células de outros tipos de câncer, como câncer de mama, câncer coloretal e câncer de próstata, que são bastante frequentes na população, também se mostraram positivas para esse GD3. Né? Aqui, alguns exemplos da marcação que a gente conseguiu em algumas linhagens. Então, com isso, nós entendemos que esse é um marcador muito interessante, cuja expressão se assemelha à expressão daqueles fatores de pluripotência que nós já encontramos no passado. E, portanto, desenhamos, então, um CAR. Importante mostrar que essa expressão ela é muito restrita em células normais. Então, aqui nós temos células tronco embrionárias com uma expressão forte desses gangliosídeos, o que é esperado, porque estão associados às fases iniciais do desenvolvimento. Mas, por exemplo, quando nós geramos organoides cerebrais a partir de células iPS e fazemos uma imunofluorescência, a gente já não consegue observar uma marcação tão forte assim. Portanto, é um perfil de expressão bastante interessante para se considerar como alvo terapêutico. Então, nós desenhamos aqui um receptor quimérico de terceira geração, com CD28 e 41BB como domínios coestimulatórios. E o nosso protocolo de produção é bastante padrão, a gente tem conseguido uma boa expansão dessas células, de cerca de 300 a 400 vezes in vitro. E a gente ainda está trabalhando na eficiência de transdução dessas células, mas a gente tem conseguido a volta de 15%, 16%, e essas células se mantêm com uma boa viabilidade e para os ensaios de cocultura com células tumorais. Eu trago só alguns exemplos muito rápidos aqui para ilustrar que estas células CAR que nós produzimos, CAR-T, são de fato citotóxicas contra linhagens de glioblastoma que demonstram expressão desse gangliosídeo. Né? A gente consegue, em relação ao controle, um aumento de citotoxicidade quando fazemos o cocultivo dessas células com células CAR. E essa citotoxicidade é acompanhada de aumento de produção de algumas citocinas que são importantes nessa resposta citotóxica. Enquanto a gente desenvolvia esses estudos, os primeiros estudos clínicos com células CAR-T começaram a ser publicados. Existia na literatura um grande volume de estudos com gliomas, particularmente com glioblastoma. Né? A maior parte dos ensaios clínicos inclui pacientes com glioblastoma. E alguns desses estudos, como esse aqui da Universidade de Pensilvânia, mostraram que um dos problemas, uma das dificuldades, vamos dizer assim, com tumores sólidos, é a baixa persistência dessas células, por várias razões, mas aqui eu quero só focar na questão do antígeno. Né? Então, o antígeno é reconhecido por esses receptores CAR, ele se perde nos tumores por imunoedição, ou as células são destruídas, mas o tumor consegue, mesmo assim, permanecer e se desenvolver no indivíduo a despeito da expressão desses antígenos. Então, pensando nisso, nós também iniciamos o desenvolvimento de um outro receptor, agora bispecífico, que ele é específico para esse gangliosídeo, mas ele também reconhece um outro antígeno que também tem uma expressão mais restrita em gliomas, é um receptor de tirosina quinase, e em gliomas ele está particularmente expresso em tumores em glioblastoma recidivado. Então a gente achou que combinando esse antígeno com o gangliosídeo, nós poderíamos aumentar a permanência ou persistência dessas células e contornar a questão da heterogeneidade de expressão de antígenos nesses tumores. E também para tentar desenvolver um produto que estivesse mais disponível, prontamente disponível aos pacientes,
O que isso é importante no caso de pacientes que são graves, como, por exemplo, pacientes de glioblastoma. Nós desenhamos esse receptor para ser expresso em células NK. E utilizamos aqui também um CAR de terceira geração, com 2B4 e 4-1BB como domínios coestimulatórios, e um domínio transmembrana da proteína NK-G2D. O que é importante também só ressaltar que a expressão desse segundo antígeno ela não é restrita apenas em tumores do sistema nervoso central, ele também é encontrada, né, em menores níveis, mas presentes em outros tumores frequentes, como tumor de mama, próstata e colo retal. Portanto, além do sistema nervoso central, né, esse CAR e o CAR anterior também poderiam ser testados para outros tumores sólidos bastante frequentes e de difícil tratamento na população. E eu trago só como um teaser, né, esses resultados iniciais que nós tivemos com essas células NK específicas, também contra as células de glioblastoma, diferentes linhagens, nós percebemos um aumento da citotoxicidade com a expressão desse CAR específico. Então, na cultura de células NK-CAR com linhagens de glioblastoma, nós temos um aumento de mortes específica de células tumorais, como pode ser observado tanto por técnicas como citometria de fluxo, quanto técnicas de imunofluorescência. Aqui a gente está vendo células tumorais expressando proteína GFP verde fluorescente, co-cultivadas com células NK, né? E aí, dependendo dessa taxa de células efetoras e células-alvo, a gente vê um decréscimo, né, de células tumorais verdes viáveis. O nosso principal desafio agora está na produção dessas células NK. As células NK são um pouco mais complicadas de serem transformadas geneticamente, e a gente está fazendo esses estudos com uma linhagem de células NK, NK92, para fins apenas como prova de princípio, né? Mas a gente quer produzir essas células, então, dependendo da fonte, o método de produção é diferente, e um dos grandes desafios é fazer a expressão do receptor CAR nestas células. Então, só para não depois deixar para discussão, né, os nossos desafios atuais estão justamente em produzir protocolos que sejam compatíveis com todo o rigor das agências regulatórias e que seja escalonável para que a gente possa chegar à clínica. Então, mas assim, a gente não está tanto preocupado nas publicações agora, mas sim no desenvolvimento desse produto de terapia avançada. E para isso a gente conta com algumas parcerias para tentar, então, otimizar esses protocolos de produção. E uma vez com o protocolo otimizado e já em escala clínica, em grau clínico, perdão, validar então esses produtos, aí sim em modelos experimentais em vivo, né, para comprovar o efeito antitumoral e também eventuais efeitos adversos, que isso é importante, para compor o dossiê de aprovação do estudo clínico, né, e poder partir então para essa fase inicial, então essa translação para a fase clínica. Esse tem sido o nosso objetivo principal e, portanto, estamos aqui em colaboração com vários centros para a gente tentar levar isso adiante. E aí que eu deixo os agradecimentos a toda a equipe que tem participado desses estudos, alguns alunos de pós-graduação, mas também vários colaboradores em diferentes instituições. Espero que aqui também no CTC a gente consiga colaborar bastante para tentar levar produtos como esse, também disponíveis para estudo clínico, para pacientes com tumores sólidos, que é um grande desafio. Então, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.